O programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Olá, boa noite. Está no ar mais um programa A Voz de Campos comigo. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, sou o Luciano Freitas. É um prazer imenso ter você em nossa companhia. E desde já te peço que fique aqui, né, nas redes da Rede Aurora de Comunicação, né, no Instagram, no Facebook. E é isso, né? E hoje nós vamos estar batendo um papo aqui. Tem uma cadeira vazia ainda, mas daqui a pouquinho está chegando. É o convidado surpresa, né? Para você que está seguindo o Luciano lá no Instagram, você já sabe quem é. Para você que está acompanhando agora, temos um convidado surpresa. Daqui a pouquinho ele vai estar chegando para bater um papo com a gente aí. Mas antes da gente começar aqui, deixa eu mandar um abraço pro cara que tenta deixar o Luciano bonito aí na sua telinha, o nosso operador de áudio e vídeo, Josiel Chagas. Boa noite, meu amigo. Mais um programa. E hoje nós estamos recebendo aqui ela que está voltando. Ela esteve aqui em novembro do ano passado, né? A Elaine Leão. Boa noite, Elaine. Tudo bem? Boa noite. Tem tanto tempo assim. Nossa! Eu fui lá conferir. Muito tempo, precisamos voltar rápido, mais. Muito rápido. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui. Esse espaço é sempre muito importante para a classe trabalhadora. É isso. Vamos dar voz aqui, ó. Voz de Campos. E hoje também vamos estar recebendo aqui a Magnólia Carvalho. É isso? Falei direitinho? Mesmo. Carvalho. É porque eu fiquei rapidinho. Eu fiquei em dúvida, porque falaram Magnólia Vicente, Magnólia Carvalho. Eu fiquei em dúvida. Mas Magnólia Carvalho. Magnólia Vicente de Carvalho, então, mas eu uso muito Magnólia Carvalho. Então, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, gente. Boa noite a todas, todos e todos. É um prazer estar aqui, né, na Voz de Campos, né, falando com essa voz nordestina. É muito bom, sim. Acho que rádio é muito democrático, né? A gente precisa falar para Campos. Obrigada pelo convite. Vamos embora. Vamos colocar alguns pingos nos is aí, esclarecer algumas coisas aí. Importantíssimo. Né? E tem um convidado aí, espera aí. Fica com a gente aí, né? Mas antes de a gente começar esse bate-papo, daqui a pouquinho elas vão se apresentar, vão falar quem são elas. Eu deixo um suspense. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, deixa eu mandar um abraço para quem ajuda a gente a estar aqui, né? Que é o pessoal da Zap Gás Campos. Para você, anota esse número aí. Uma hora você vai precisar. Chama pelo Zap. Acabou o gás? Chama pelo Zap. DDD 22 999 99 4544. Luciano é muito 9 para anotar. Calma aí. DDD 22 95 vezes 4544. Acabou o gás? Chama pelo Zap, tá bom? Lembrando que é para Campos, só para Campos, tá? São João da Barra, São Francisco ainda não. Calma, um dia a gente chega lá. Mas em São João da Barra e São Francisco e em Campos, você pode pedir a Star Piscinas, para você que queira adquirir uma piscina de fibra, tá? Para estar valorizando o seu imóvel aí, fazendo a sua área de lazer, né? Eu vou te indicar Star Piscinas Campos. E eu te peço aí, ó, anota o número do telefone aí, o Zap, lá tem um catálogo com todo o tamanho, os modelos e valores das piscinas, né? Então o verão chegando aí já, tá quase na porta, dá tempo ainda, tá bom? Anota aí, DDD 22 997 16 52 23. Star Piscinas Campos, tá bom, gente? E mandar um abraço pra galera do Picolé e Sorvete Aurora, que fica ali na rua Bento José Sampaio, esquina com a Rua dos Goitacazes, conhecida como Rua do Gás, né? Quase ali em frente do campo do Municipal. Tem um picolé e sorvete Aurora, um picolé por apenas R$1, né? E lá também tem um salgado, tem um lanchezinho lá, né? Para você que queira fazer aquele lanche rápido, tá na correria. Vai lá, Rua Bento José Sampaio, esquina com a Rua dos Goitacazes. Picolé e sorvete Aurora, tá certo? É isso, dados esses recados, deixa eu mandar um abraço rapidamente aqui
né, até em forma de agradecimento, né, o pessoal que se disponibilizou de estar aqui hoje, né, meio tumultuado, meio corrido. A gente organizou essa agenda de hoje aqui, né, para a gente estar abordando assuntos importantes, fazer alguns esclarecimentos, né, e estar abordando outros assuntos aqui de relevância, né, para a nossa sociedade, porque muita gente gosta de apontar o dedo, às vezes a gente não tem a oportunidade de falar da nossa versão, e a gente está aqui com esse propósito hoje de estar, né, dando voz, esclarecendo, e daqui a pouquinho nós vamos ter um convidado aí que vai estar falando também. Mas deixa eu mandar um abraço também aqui para nossa amiga que esteve aqui na semana passada, rapaz. Olha, o programa da semana passada, eu convido a você a conferir, nossa amiga Sara Gomes, lá de Cambaíba. O programa foi muito bom, muitos elogios, todo mundo falando que ela tinha que participar do programa, tinha que apresentar junto comigo, porque ela fala muito bem. Então, uma menina jovem, né, já tem ali uma veia, né, política, eu falei isso com ela, tem uma veia política, defendendo, né, a localidade dela, Cambaíba, porque está lá. A gente tentou achar alguma coisa boa lá, que o prefeito tenha feito. Mas foi só reabrir o posto médico, que só tem um médico, não tem ambulância, falta muita coisa, a estrada não existe, enfim, várias coisas lá. A escola nem tem todos os professores, então assim, é uma situação complicada, e ela está continua lutando pelas redes sociais, pela melhoria da localidade dela. Então, mandar esse abraço para ela, e ela está acompanhando o nosso programa. E mandar um abraço também para a Daniele, né? Ela que nos ajudou a montar a nossa agenda de hoje aqui, com nossos convidados. Mandar um abraço para ela que também está acompanhando a gente. Mas vamos deixar de enrolação, vamos começar? Vamos deixar ela que está a primeira vez, né? Então, Magnólia, boa noite. Explica pra gente quem é a Magnólia, de onde que veio. Vamos lá. Que responsabilidade. Fica à vontade, né? Fica à vontade. Responsabilidade abrir aqui, né? Nada. Eu sou Magnólia Carvalho, né? Como o Luciano já me apresentou. Eu sou mãe, sou uma mulher nordestina, pernambucana, sou militante e dirigente da Marcha Mundial das Mulheres, sou estudante de serviço social, sou organizada no PSOL, e estamos aqui, né? Para contribuir com a luta de classes, com a luta feminista. Essa é a Magnólia. Estou em Campos há 3 anos ainda. Mas... ela está no PSOL. Na época o Luciano não estava no PSOL. A gente conversou aqui já. Mas ela... Que pena, Luciano, que pena. As portas estão abertas. O Wanderson esteve aqui, ele já me convidou para voltar umas 2 vezes. Quem sabe? Mas aí... Você hoje atua em Campos, em qual linha, assim? Eu sou dirigente da Marcha Mundial das Mulheres, né? Uhum. Sou militante feminista, não só em Campos, assim, eu já venho de muito tempo, tenho uma boa caminhada em relação a educação popular mesmo, da nosso grande sonho, né, Elaine, que é a igualdade de gênero. Então, a linha política que eu mais atuo, né, é a linha do feminismo, né? Sou uma militante dos direitos humanos, sim, que a gente sempre está envolvido em todas as causas, mas assim, é a luta que atravessa a minha vida mesmo, que atravessou minha caminhada durante todo o período enquanto eu me reconheci, né, como uma pessoa que possa contribuir na sociedade, é a luta feminista. E é importante, Luciano. Pra gente, vamos lá. Vamos, né? Para quem não me conhece ainda, sou Elaine Leão. Hoje estou presidente do Ciprozep, reeleito no meu 2º mandato. Também sou vice-presidente da CTB, que é a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Né? E hoje estou organizada no PT, né? Sim. Vim candidata pelo PT. E até por isso que eu estou aqui, porque eu acho que no dia de hoje, por exemplo, porque eu acho que a gente precisa um pouco falar sobre isso, sobre o quanto as pessoas já são acusadas ou mal vistas, apontadas, né? Quando falam assim, estou no PT. Opa, já te olham assim, né? E aí acho importante olhar quem é Elaine Leão, toda a história, né? Então, assim, isso vai quebrando um pouco essa
colocaram na mídia, né? Sim, que petista é ladrão, petista não presta, enfim. Isso não é uma verdade, né? Não são siglas, nem... Porque, assim, é lógico que as siglas são muito importantes. Sim. Porque aí tem aquilo que elas defendem, né? O que a direita defende, o que a esquerda defende. É preciso saber sobre isso, falar sobre isso. Eu ontem até... já vou polemizar rapidamente, vamos lá. Porque ontem eu recebi um vídeo e antes eu assisti até o final... O vídeo era um vídeo de comédia, mas eu no início não sabia, né? Aí tava assim, se Bolsonaro for preso, nós vamos destruir tudo que ele fez. Eu pensei assim, o que vão destruir? Aí eu fiquei, vão destruir o quê, gente? Aí depois o vídeo era sobre isso mesmo. Aí vamos destruir a escola, não fez não? Aí vamos destruir, também não fez faculdade? Aí o vídeo no final era uma comédia. Mas aí chegou o nosso convidado. Opa! Surpresa, né? Surpresa, hein? Mas aí eu falei assim, caramba... Como foi importante no final, eu peguei o vídeo com raiva, aí depois eu ri muito. Como é importante que a gente fale sobre isso, sim, né? Mas eu acho que a gente precisa parar de rotular pessoas também, porque é muito ruim. Acho que o que aconteceu ali foi uma... Antes de você começar o assunto... Tá, antes de começar o assunto. É exatamente isso. Para falar de Magnólia rapidinho. Não, eu vou... Ah, tá. Tá, bem rapidinho. Vamos lá. Eu acho que a Magnólia, ela trouxe algo muito importante, pelo menos para o meu grupo. Assim, as pessoas que tinham um pouco de medo do feminismo, do grupo, no sentido que nem todo funcionário ele conhecia e tal. Aí fala assim, mas aí Magnólia tá ali, uma mulher linda, ela é casada, ela é mãe, como que é isso? Parece um negócio contraditório e não é. É exatamente isso, a gente poder ser, né, o que nós queremos ser. É exatamente isso. É o direito de ser, de existir, né? É exatamente isso. Magnólia trouxe isso, né? Você olha, eu sou feminista, pessoal, mas como assim, né? É linda. Como assim? É mãe, é casada. E o que é isso? É isso. O direito de querer ser, né? O direito de ser o que quer. E para quem já está acompanhando aí, né? ali, o nosso convidado surpresa, né? Já acabou de chegar. Dá uma boa noite ele aqui, o Gilberto. Vou jogar aqui nos grupos. Boa noite, Gilberto. Tudo bem? Boa noite, Luciano. Tudo bem? Um pouquinho mais perto. Posso chegar um pouco mais aqui. Boa noite, minhas companheiras Magnólia, Elaine. Um prazer estar aqui com vocês essa noite. Em liberdade, graças a Deus. Que bom te ver em liberdade de novo. Daqui a pouquinho a gente vai estar abordando esse assunto. Mas as duas aqui, elas fazem parte de um grito. Não é isso? Na verdade... Fala pra gente como é que é esse grito. O Gilberto também. Na verdade, o grito dos excluídos... Eu sei, mas eu faço de... Vamos lá. O grito dos excluídos é uma construção, né, da sociedade civil através dos movimentos sociais, através de... Porque, assim, para quem não sabe, né, o grito dos excluídos, ele foi criado a partir da Conferência Nacional dos Bispos, lá em 95, né, para fazer esse contraponto com o 7 de setembro, exatamente para mostrar que os excluídos, eles também precisam ter esse espaço, né? Para que a gente lute pelas desigualdades sociais. E eu acho que o nosso papel de militância, né? O nosso papel, porque, como a Elane estava falando aqui, né? Quando a gente fala que é petista, a gente leva... Mas, assim... Quanto eu fui chamada de vagabunda por estar na rua, e não vagabunda no sentido da coisa, no sentido de não ter nada o que fazer, porque as pessoas acham que a gente não tem o que fazer por a gente estar militando. Mas eu acho que o nosso papel como militante, como esquerda mesmo, né, como sociedade civil organizada, é esclarecer para a população em geral as pautas políticas. E são através desses atos, dessas construções nas ruas, que a gente esclarece isso, porque o grito dos excluídos acontece há 31 anos, né? Em todo o Brasil. Esse é o ponto que eu queria entrar, né? Esse grito acontece há muito tempo, sempre também, né? Sempre um 7 de setembro. Exatamente, né? É só no dia do 7. E há muito tempo, não foi que aconteceu nesse 7 de setembro, não é isso. Não foram para lá, estão falando, foram para lá fazer baderna, que foram para lá por causa do julgamento de Bolsonaro, que não sei o que, isso acontece há muito tempo. Desde 1995. Eu posso errar aqui, mas as pessoas que... Vocês podem corrigir. As pessoas que participam do grito, tem muitas delas que desfilam, né, que tem professores ali. Sim. Pessoas que desfilam também no 7 de setembro, depois vão fazer, né, o ato ali. E assim, aí aconteceu um fato desagradável, né? Vários. Eu vou deixar vocês falarem. Mas vamos falar logo com o Gilberto.
no meu ponto de vista, será que o negócio ia ganhar uma proporção que ganhou se o Gilberto não fosse o Gilberto do PT? Isso aí já acontece em discussões no barzinho da esquina, acontece toda hora, vamos dizer, né? Isso a gente conhece em família, mas se não fosse botar o PT Gilberto, né? O Gilberto PT, né? Teve jornais que nem o nome mencionou. Sim. Logo, diretor do PT. Militante do PT. Militante do PT, diretor do PT. Nem o nome, Gilberto perdeu eu tenho o prazer de conhecer agora aqui, já trocou ideia em redes sociais, eu acho, mas estamos conhecendo aqui hoje aqui. Fala pra gente aí, dá a sua versão aí dos fatos, fica à vontade. Eu, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando. Eu sempre digo... Eu te agradeço por você, nessa correria, você já está aqui. Claro, não, gente. Eu também estou com um teto, até é importante informar, porque eu tenho um outro compromisso aqui também. Sim, a nossa defesa e tudo mais, ela continua, né? Então a gente está articulando até formas... Porque, assim, a reparação não é só a restituição da liberdade, né? A reparação mesmo é política daquilo que aconteceu, que não foi uma grave ameaça somente ao Gilberto enquanto indivíduo, mas enquanto a um coletivo que a gente se organiza e que poderia ter acontecido, já dando sequência aí à sua pergunta, poderia ter acontecido com qualquer um, né? Que tivesse e reproduzisse a mesma posição que nós estávamos levantando ali enquanto bandeira naquele dia. Mas eu ainda não posso fazer relatos específicos do dia, né? Porque o processo está rolando. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: a gente estava num dia, para nós, do campo progressista, do campo de esquerda, muito importante. O 7 de setembro, o Grito dos Excluídos, ele é marcante, como a Magnólia apontou, a Elaine pontuou anteriormente. É onde nós levamos para um espaço público, como ali no caso foi o CEPOP, a demanda, como o nome já diz, dos excluídos da sociedade. Quem são os excluídos da sociedade? Os marginalizados, os que passam fome, os que não têm onde morar, os que não têm como estudar, os que não têm trabalho, os que são explorados em seus trabalhos. Sofre pela desigualdade. Isso. As mulheres que são violentadas das diversas formas nos seus dias a dias. As minorias que são excluídas da participação na sociedade como um todo. Então esse é o grito dos excluídos, né? Todos aqueles que são de alguma forma marginalizados pela sociedade. E aquele foi um dia, no 7 de setembro, que as coisas já estavam com os ânimos exaltados desde o início. Vocês foram proibidos de entrar? Na verdade, havia um acordo, né, que a marcha iria entrar. Isso já estava estabelecido, esse acordo, né? Não seria a primeira vez, né? Sim. Já aconteceu já aconteceu em outros momentos. Mas houve... O desfile dessa vez foi no CEPOP? Será que foi por isso? Não, que o ano passado também foi. Acho que o problema todo está na tentativa de silenciamento mesmo, né? Porque as nossas pautas, geralmente... Desculpa, Gilberto, eu te cortei. Não, perfeito, Magnólia. Eu acho que, como o Grito dos Excluídos, a gente sempre escolhe as pautas que estão em evidência naquele momento. Então, a gente estava ali para discutir o 6x1, o fim da escala 6x1. A anistia, sim, né? Porque eu acho que a gente pedir anistia para o que está acontecendo com o que tentou, né? O que se tentou fazer com o Brasil é a gente jogar nossa democracia no lixo. A gente também levou a pauta do plebiscito. Então, assim, a gente não estava ali para fazer baderna. Estávamos ali como trabalhadores, trabalhadoras, estudantes, professores, famílias. Eu levei minha filhinha, meu esposo, sabe? Então, assim, a gente estava ali para dialogar com a sociedade também, de que aquela pauta vai contribuir com a vida deles, né? Porque todos somos trabalhadores, né? Então é isso. E baderna não. Se você me permite, vocês, a Magnólia é do PSOL. Eu sou do PSOL. Entendeu? Então, assim, não era um ato exclusivo do PT. Não, jamais. Não Lá era. tinha outras pessoas de outros, né? Tem gente que nem é filiado ao partido. É bom até destacar Sim. uma fala da Magnólia, que quando a gente fala que... Eu até repetir, né? O Grito dos Excluídos, ele é organizado em início pela CNBB, pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, como instituição da Igreja Católica, né? Por entender o caráter e a urgência social daquilo, e é encampado pelos movimentos progressistas, não somente de esquerda, mas movimentos organizados no campo progressista. E quais são os movimentos progressistas? Para a gente mostrar que é de fato amplo. É claro que tem um protagonismo dos partidos de esquerda, mas de todos aqueles que prezam por uma sociedade mais justa, igualitária,
igualitária, né? Sem as opressões que a gente reconhece. É natural que o campo de esquerda seja o campo que mais se identifique com essas pautas e mais levante essas bandeiras, mas esse é um ato que deveria ser um ato de todos nós que prezamos pela democracia, né? E democracia não é só voto. A gente foi ensinado errado nas escolas que democracia é voto. Democracia é direito. É direito a estudar, direito a trabalhar, direito a você ser ouvido. E aí, até para conectar com um pouco disso, estava um ambiente tensionado por conta desse entra, não entra, vai, não vai. E um companheiro já havia sido agredido, conforme foi noticiado, né? O companheiro Rafanelli, presidente do Sindicato dos Bancários, né? E ali, naquele empurra-empurra, ele tinha uma ferida já no braço, acabou abrindo, ficou todo ensanguentado, né? Então, isso foi muito ruim, né? Mas assim, pro clima essa confusão partiu de quem? Vamos dizer não, assim. a gente não pode... Foi a guarda municipal, foi polícia... Eu acho que assim, tem versões. Enquanto como eu estou participando de um processo, né, eu não posso responsabilizar ninguém. Mas a Magnolia pode, a Elaine pode. Então, mas eu acho que vocês viram. Eu acho que é importante. Eu acho que é importante a gente deixar claro uma coisa, que é o seguinte: aquela atividade era uma atividade pacífica. Sim, sempre é, né? Aquela atividade não carecia de repressão. Não. De forma alguma. O que há é um tensionamento político na cidade, isso não é novidade para ninguém, né? Que acaba reverberando em forças do poder público. Sim. E aquilo que ocorreu comigo, na verdade, foi uma extensão disso que já estava acontecendo, daquele tensionamento. E que, respondendo a sua pergunta, sem dúvida, se fosse contra qualquer outra pessoa, que não fosse um companheiro militante, que estava participando do Grito dos Excluídos, dificilmente teria ganhado voz. Isso já está acontecendo em Campos, e não foi diferente no Grito dos Excluídos ali. Infelizmente, um governo que trata pessoas com ameaças e assédios, sabe? Assim, eu vou falar isso com muita tranquilidade, porque hoje o Jefferson fez um vídeo muito bom, onde ele fala sobre a nota nas escolas terem caído, sobre a alfabetização ruim. E aí eu liguei para ele depois e falei assim, tomara que as pessoas não achem que isso é culpa do professor. Né? Porque, assim, de fato, o Jefferson deixa claro que é questão da estrutura. Sim. E a estrutura quem vê é o governo. Né? Nós temos salas de aulas superlotadas, com crianças sem laudos, porque as mães não conseguem laudos, com crianças que têm laudo, mas não têm mediadores. E aí nós temos professores o tempo todo sendo assediados por diretores. Assédio moral hoje no governo é algo gigantesco, os servidores estão adoecendo. Lamentável, acontece. Né? Então, assim, nós temos servidores cometendo suicídio, tivemos um há pouco tempo, e não foi o único, infelizmente. Um que se jogou dali da janela da Lapa ali do Balança Mas Não Cai. E muita gente quiseram abafar isso, não levando o tempo inteiro, né? Esquecendo que são servidores desesperados e pessoas que são o tempo inteiro sofrendo assédio moral, porque nesse governo está se tratando pessoas com ameaças, sabe? De uma maneira desumana. E o comandante da guarda não está diferente. Eu vou falar com muita clareza, o comandante da guarda é servidor público, o comandante da guarda é filiado ao sindicato, quem está falando que é Elaine Leão, servidora, né? Mas também uma cidadã dessa cidade que não aguenta mais ver pessoas sofrendo, aguenta mais ver mulheres sofrendo, porque a forma que tudo está sendo tratado é absurda. E não foi diferente no 7 de setembro. As ordens que são dadas são ordens o tempo inteiro de coloca a faca no pescoço. Faz assim e tal. E sim, isso precisa acabar. Sim. A gente nós precisamos todo mundo ser respeitados. E o governo trata as pessoas desse jeito. É muito difícil, sabe? A gente enxergar que as forças de segurança, né, que estavam naquele local, que são trabalhadores igual a nós, né, estão nesse papel de truculência. E não dá pra gente responsabilizar o guarda municipal. Não, a gente precisa responsabilizar o governo que faz com que esse papel da força de segurança seja contra nós, seja contra eles mesmos, na verdade. Se o guarda fez aquele cinturão, houve uma ordem, um comando para ele fazer. Sim. Se o comandante também mandou fazer, porque houve uma ordem para o comandante fazer. Então, isso veio do governo municipal. Ponto, não tem como. E a gente tem que pontuar os responsáveis por isso. Sim, né? porque assim... Se foi o comandante, tem alguém em cima do comandante. Né?
E assim vai. E assim, foi um processo muito violento, né? Como o Gilberto falou, assim, no final, quando aconteceu tudo que aconteceu com o Gilberto ali, com todos nós, né? Porque ali todos nos envolvemos em tudo, porque assim, estava tudo muito tensionado, sabe? Qualquer pessoa faria o que o Gilberto fez, porque o nosso dever, a gente enxerga dessa forma. Eu sou uma pessoa progressista, de esquerda, independente de estar organizada em partido. Eu sempre fui uma pessoa de esquerda e uma militante dos direitos humanos. Então, assim, por que a gente se sente nesse papel? Porque a gente luta pelas desigualdades. A gente luta para diminuir as desigualdades sociais. E a gente tem esse papel de alertar a população sobre pautas políticas. Que isso não é feito pelos governos. Porque os governos querem que a população não entenda que eles têm direito e não entenda dos direitos deles. E nosso papel é esse. Então, assim, isso foi uma coisa que todo mundo falou. Assim, gente, todo mundo faria isso. Porque, sim, então, a gente criminalizar uma fala política no mínimo, violento, truculento. Então, assim, o papel do governo é de zelar pela nossa segurança, é de zelar pelo nosso direito de estar ali fazendo o que a gente estava fazendo, né? Eles estão cerceando nossa expressão, nosso direito de expressão. Porque direito de expressão não é fazer fake news e ir para a rede social falar mal do outro, não. É estar ali querendo, pedindo e reivindicando por melhorias, né? Que foi o nosso papel. Então, assim, responsabilizar a força de segurança que era para estar do nosso lado, ela precisa ser responsabilizada com quem vem atrás dela, né? Que é uma instituição como um todo. Então, acho que isso é por aí. A gente acompanha não só, né, nessa área aí, mas em outras áreas também, a perseguição contra as pessoas, de blitz, enfim, está acontecendo muita coisa esquisita aí que a gente não está conseguindo compreender, né? Aí, Gilberto, voltando lá, eu sei que você não pode falar certos assuntos, mas eu queria saber, assim, a pessoa do fato que aconteceu com você, ela estava ali, aleatório, como é que foi isso? Eu sei que foi vocês estavam discutindo sobre política, né? Aí saiu uma fala sua na questão política ali, você não estava diretamente ofendendo ninguém. Se eu estiver errado, você me corrige. Fica à vontade. Você não estava direcionando você a sua posição, isso que você está falando foi dito ontem pelo juiz da custódia. Foi dito ontem. Eu não li, mas tudo bem, vamos lá. Mas assim, em um ato, né? E essa pessoa, de onde que surgiu essa pessoa? Ela é um guarda municipal? É uma pessoa que estava no público? É alguém que estava ali da outra militância? Vamos dizer assim, onde surgiu essa pessoa? Você pode falar isso? Eu posso falar de forma bem breve, superficial, e é o que está de acordo com o que está relatado no meu depoimento, né? E que foi colocado de forma pública na imprensa também. O que acontece é que nós estávamos com a marcha, seguindo normalmente depois já desse primeiro desentendimento ali pontual com a guarda, mas a princípio a questão já estava pacificada e a gente vinha sendo confrontado não só por uma pessoa, mas por várias pessoas ao longo da caminhada com diversas acusações, né, que a gente sabe, xingamentos, etc, essa intolerância que é muito grave na sociedade, né? E a gente se depara com um pequeno grupo onde já havia um debate acontecendo, eu, na verdade não inicio, eu chego, né? E aquilo chama muito a minha atenção. Sim. Onde a gente vê uma contradição posta. Tem uma coisa, Gilberto, que a gente acho que é natural. A gente quer fazer formação o tempo inteiro. Claro, a gente quer fazer formação política. Você sabe, o Eduardo Peixoto, companheiro, ex-presidente do PT, companheiro da Odisseia, que é professor de História, e que foi minha testemunha, inclusive, no depoimento, ele pontuou uma coisa que eu gostei muito da forma como ele falou. Porque ele é professor de História e eu já estive na sala de aula como professor de redação de pré-vestibular por 5 anos, na verdade, por quase 6 anos, no pré-vestibular social do CEDERJ. Para nós que viemos da sala de aula, não sei se Magnólia também tem a ver com sala de aula. Não, sou educadora popular. Educadora popular, mas também tem a ver. Mas não sou da sala de aula ainda não. É da educação, mas... Então vai entender também isso. O Eduardo fala assim, para nós que passamos pela sala de aula e a gente vê uma posição tão contraditória como aquela que a gente observou, a gente se pergunta onde a gente errou. Com uma pessoa jovem, tem uma posição que pra gente, né, demonstra uma clara contradição, a gente não se priva de discutir, de debater. Até porque a discussão e o debate ele é saudável. Sim, no limite, claro, da razoabilidade. Sim. E quando a gente não imputa ao outro nenhum tipo de agressão.
E o que aconteceu foi que essa discussão, de fato acalorada, foi interpretada do ponto de vista de uma alegação da prática de um crime. E me foi imputado um crime, e eu posso falar com tranquilidade, porque foi a mesma coisa que eu falei ontem na saída da detenção, que é o seguinte: um crime de injúria racial. Pois bem, vamos seguir para análise do crime de injúria racial. Eu falei na minha saída que, para mim, a minha maior defesa sempre foi a trajetória de luta, não só a minha, como dos meus companheiros que estavam lá comigo. Sim. Eu não tenho a menor dúvida que qualquer um de nós, companheiros, que tivesse cometido uma prática como essa, teria sido repreendido imediatamente pelos companheiros que estavam ali presentes. Sim. Porque nós não somos uma organização corporativista, onde a gente defende o outro a qualquer custo e esconde. Não, pelo contrário. Nós não, se tem uma característica que os grupos de esquerda têm, como exemplo, exatamente, é entender que a gente não pode se omitir diante de casos de opressão, casos de preconceito, casos de discriminação. Então, primeiro critério é esse. Eu sabia que eu já teria sido repreendido pelos meus companheiros se eu tivesse feito qualquer fala equivocada nesse sentido. Segundo, é a minha trajetória pessoal. Sempre prezei e tive um compromisso de estar do lado de causas como o combate ao racismo. E o grito o grito é um evento antirracista. Porque o racismo ele se reproduz de várias formas na sociedade, ele é estrutural e se reproduz no sistema carcerário, onde eu estive e pude constatar isso com meus próprios olhos. O racismo estrutural está presente no dia a dia, quando a gente observa que existe uma população que é marginalizada do ponto de vista de acesso a direitos básicos, saúde, educação, e essa população é em grande parte a população negra brasileira. Então o racismo está presente, e eu disse até na minha saída. Eu não sou uma pessoa, por conta da minha trajetória e por conta dos companheiros que estavam lá, imune a reproduzir falas racistas, não. Qualquer um poderia reproduzir uma fala racista, porque o racismo ele é estrutural na sociedade. E a gente deve estar a todo momento tentando se corrigir, se vigiando e se educando para isso não acontecer. Agora, eu tinha plena convicção, e as pessoas que estavam ao meu redor também, que naquele momento não aconteceu nenhum tipo de fala com esse teor. Pois bem, então a gente observou ali uma certa seletividade no tratamento da coisa, né? E um encaminhamento também, na minha opinião, seletivo, depois de um tratamento de delegacia, que isso já foi pontuado, isso é público, né? Quando esse fato aconteceu, acabou a marcha também, né? Não, já tinha acabado. Esse fato acontece e ele demora ainda alguns minutos, 10 a 20 minutos, a gente tira até uma foto, todo mundo junto e tudo mais, para que essa reclamação se tornasse de fato uma denúncia, e essa denúncia fosse incorporada, que não foi incorporada facilmente, né? Demorou para ter adesão ali entre a guarda, e depois isso de fato se tornou o que a gente viu numa condução, na minha opinião, enquanto quem foi detido, arbitrária truculenta, desnecessária daquela forma, porque eu não apresentei qualquer tipo de resistência, eu não tentei fugir, eu não tentei, pelo contrário, eu estava buscando argumentar o que é meu direito, né? Eu não sou obrigado a ouvir e responder somente em delegacia. A pessoa que me fez uma acusação em público, eu tenho o direito de respondê-la em público e de me defender, né? E aquilo não foi permitido pela guarda naquele momento, que disse que eu só tinha que me manifestar na delegacia. Então, na minha opinião, a primeira condução inadequada da situação. Infelizmente, na delegacia... Foi diretamente a delegada titular que te atendeu? Não me atendeu, e esse atendimento específico eu também não vou comentar, porque ele faz parte da nossa defesa, mas o fato é que foi tratado com uma celeridade incomum. Eu saio da delegacia, da detenção ontem e falo isso e repito. Eu gostaria, não só gostaria, eu quero que todo caso, de fato, de racismo constatado, de injúria racial na nossa cidade, que acontece todo dia, Campos é uma cidade marcada por esse racismo estrutural, né? Fosse tratado com a mesma celeridade. Em menos de 1 hora, eu estava detido. Com uma dita prisão em flagrante, onde, no depoimento do guarda municipal, que já foi até disponibilizado, o guarda municipal disse que não viu nada. Então, eu gostaria que essa celeridade, claro, com a devida apuração dos fatos, não como aconteceu comigo, fosse aplicada a outros casos. Eu gostei, teve uma pessoa que pegou um vídeo meu, Elaine Magnoli, de meses atrás, acho que foi de março ou abril, lembram do caso da juíza,
que foi agredida covardemente, sofreu um caso de racismo terrível por parte de um advogado aqui na cidade. Um dia depois, ou 2 dias depois, eu gravei um vídeo me manifestando a respeito daquele caso. Querendo contribuir, claro, com a repercussão dele para que mais pessoas soubessem, né? A pessoa compartilhou esse vídeo e falou assim: como alguém em alguns meses mudaria de posição tão repentinamente, né? De um militante antirracista para alguém que iria proferir uma... Em sua defesa, você tem algum histórico de agressão com alguém? Em sua defesa. Réu primário, sem antecedentes criminais, sem qualquer tipo Nunca teve nada parecido com isso? Nunca cheguei a vias de fato em nada, nem registrado, nem não registrado. Sou uma pessoa muito pacífica. Sou, sim, firme na defesa daquilo que eu acredito. Brigo, sim, no limite do correto e do adequado por aquilo que eu acredito. Como disse, entrei de cabeça erguida e saí de cabeça erguida, sem medo, sem vontade alguma de recuar. Vou dar um passo atrás e ficar escondido. Se fosse assim, eu não teria vindo para essa entrevista, não teria dado entrevista ontem, não teria... Né? Não, tenho plena convicção daquilo que foi dito e do meu direito de dizer aquilo que eu disse. Né? E da forma como foi dito, e muitas pessoas podem dizer: Gilberto, mas você não acha que é um direito da pessoa? É claro que é um direito da pessoa, como é o meu direito discordar, como é o meu direito buscar a contradição. É o direito dele se sentir ofendido. Sim. Mas daí ser um crime é outra coisa. Aí cabe a autoridade. A gente teve ontem, que também isso é uma coisa pública, já foi dito pelo meu advogado, inclusive ontem, pelo Dr. João Paulo Granja, né, na manifestação do juiz da custódia, que não é o juiz da audiência, não é o juiz do caso, né? Importante salientar, o juiz da audiência de custódia. Já tem alguma audiência marcada? Ainda não. Mas o juiz da custódia, ele fala assim: olha, eu não enxergo isso aqui como um caso que deveria chegar até aqui. Isso é um caso de uma discussão política. Ele cita até a polarização, a forma como os ânimos estão mais acirrados e tudo mais. Ele usa até o termo: isso aqui são resquícios ainda do 7 de setembro que a gente está tendo que avaliar, porque não foi só em Campos, né, que houveram esses embates e discussões. Então ele manifesta assim: isso não é um caso que caberia aqui, isso é um caso de uma discussão política, de um debate político. É o que antigamente o direito chamaria de mero aborrecimento, né? Uma discussão acalorada que num dado momento alguém pode ter até se sentido de alguma forma ofendido, mas jamais criminosos. Até porque ofendidos nós também nos sentimos antes. Com certeza. Porque a gente estava sendo ponto que eu ia chamado de ladrão. Exatamente. É nesse ponto que eu ia entrar agora. Né? Porque com certeza vocês ouviram muitas coisas, né? E se vocês também partissem para apontar, você vem cá. Isso, e a gente não fez e aí ao contrário do que foi feito, nós não agimos de forma seletiva. Vamos ali falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa... Não, nós... Mas chegou a ter uma discussão entre ele falou uma coisa e você... Não, foi muito pontual, não durou 30 segundos, né, Magno? Não durou 30 segundos, e num dado momento... No meu entendimento, será que foi assim, rapaz, você tá aí contra a gente, nós estamos aqui por você, mais ou menos por aí. Esse é o resumo. Resumo é isso. É uma indignação pelo histórico de luta, pela nossa compreensão da formação da sociedade brasileira. Eu acho que já pode ficar aqui para o ano que vem, inclusive, o convite para todo mundo, para saber que no dia 7 tem o Grito dos Excluídos em Campos. Não só em Campos, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, né? Mas você aqui de Campos. Quantos tem anos um grito. tem? Quantos anos? 31 anos. 31 Gritos excluídos. E assim, esse é o momento da gente brigar contra a desigualdade. Esse é o momento de estarmos juntos, né? Brigando a favor dos excluídos, né? E eu tenho certeza que aquela mãe, aquele pai que vê que a sua filha não tem condição de pagar uma escola particular e vê que a sua filha não tem a mesma educação na pública, ela se sente sua filha excluída. Sim, né? sim. Então, assim, quando você tem uma necessidade de um filho autista, com uma necessidade de pagar um plano sem ter condições, aí você não tem condições, você tem que ir para o SUS, não consegue o neuro, você está ali excluído. Nós somos excluídos diariamente. Não tem nada, né? Não tem nada, né? Nós somos excluídos diariamente com essa desigualdade. E então, sim, o grito é muito importante. A gente afirmar uma coisa, eu falei isso publicamente, repito hoje novamente. Essa é a nossa linha. Eu defendo, inclusive, o direito, né? Porque ontem foi me perguntado: você tem raiva da pessoa? Não tem raiva nenhuma. Todo mundo tem o direito de, a partir do momento que se sente ofendido ou acredita que sofreu algum tipo de agressão que carece de uma análise da justiça, tem o direito de procurar as instâncias adequadas para analisar isso. É direito dele.
Da mesma forma que é direito da minha parte apresentar uma defesa. Agora, o que a gente considera inadequado é a condução da coisa. A condução. Porque ele poderia... Rapidinho, o que eu entendo, tinha que ser feito um boletim de ocorrência. Exato. E elaborasse um processo. E a gente ia contra responder nas instâncias adequadas. Agora, quando a gente ia apresentar nossa defesa da mesma forma que nós apresentamos. Agora, o que a gente considera inadequado é a proporcionalidade, né? A arbitrariedade. Tudo... na condução. É isso que a gente questiona, né? E eu volto a dizer, defendo que qualquer pessoa, e se fosse me perguntar, você defende o direito dele? Eu defendo. A gente iria desmentir na justiça. Sim, e não tendo ficado 3 dias recluso da minha liberdade, né, sendo exposto a uma situação vexatória, um cidadão sem antecedentes, um cidadão que nunca infringiu a lei, um cidadão que perante a comunidade, né, tem uma atuação séria e reconhecida, ser retirado. Hoje você atua, qual a sua profissão? Hoje eu sou coordenador de projetos, nós estamos com um projeto em vias de sair do papel, a Elaine sabe, está acompanhando. É um projeto onde a gente vai atuar com qualificação profissional, não somente de jovens, mas principalmente de pessoas, de comunidades em situação de vulnerabilidade, né? E é um projeto onde a gente atua a partir de uma emenda que foi direcionada pelo deputado federal Lindbergh Farias, né? E a gente pretende, ao longo dos próximos meses, estar com esse projeto rodando, e esse projeto, inclusive, é para que a gente possa atingir justamente essas pessoas que no Grito dos Excluídos a gente falava da situação, da dificuldade de acessar a educação, de acessar emprego, de acessar políticas de renda, né? E a gente possa atuar na qualificação profissional, que vai ser em áreas tecnológicas, e na outra esfera do projeto, em formação para empreendedores, quem já tem algum empreendimento e precisa se qualificar, para não ficar naquela situação de subemprego, né? Para que possa levar o seu empreendimento para uma posição, de fato, para além da subsistência, né? Para uma condição, de fato, de um empreendimento, de um negócio, com um bom investimento, bem gerido, né? Que atenda não somente ele, mas atenda a comunidade também. Então, o nosso projeto ele vai atuar nesse sentido, nessas esferas da qualificação profissional e do empreendedorismo sob uma ótica social, que é importante, né? Não um empreendedorismo vazio, né? Muito importante. Que é o empreendedorismo da subsistência, né? Quando a gente fala que o Uber é empreendedor ou que o entregador do iFood é empreendedor, né? Ele é um empreendedor de subsistência. Ele está empreendendo para sobreviver. Sim. E não para... Você pode ter uma exceção ou outra de alguém que consiga fazer disso fonte de renda, mas a que custo, né? A custo de trabalhar 12, 14 horas por dia, né? Então, a gente acredita no empreendedorismo de viés social, onde você pode ser um empreendedor, ter o seu negócio, investir naquilo ali, empregar pessoas da comunidade onde você está inserido, principalmente, e fomentar a renda, né, naquela região. Agora, são coisas, né, diferentes, né, sabendo diferenciar. Sim. Elaine, e como é que está a sua atuação lá no sindicato? Que está quase, estamos correndo já com o programa, 1 hora passa rápido. Como é que estão as suas atuações lá? Como é que estão as negociações com o nosso atual governo? Tem aumento em vista ou não tem aumento? Dá aí um parecer para a gente. Bem difícil, né? O que nós estamos escutando sempre é: a prefeitura não tem dinheiro, não está pagando, além de não ter o reajuste, não está pagando plano de carreira, não está pagando quinquênio, está tudo congelado, né? O que tem para o servidor hoje, como eu falei, é um excesso de assédio moral. A realidade do servidor em Campos está cada dia pior, né? Os aposentados, por exemplo, perderam a complementação do salário mínimo. Então, eu estou dizendo aqui que tem aposentado ganhando R$600 de salário. Menos que o salário mínimo? R$600, R$800 de salário. Menos da metade. Como é que vive, tem aposentado recebendo. Em 2022, nós conseguimos através de muita luta, uma greve de 28 dias, nós conseguimos a complementação do salário mínimo. Então, no salário base, existia uma complementação para quem estava ganhando, porque assim, como o nosso salário está congelado há 8 anos, o salário mínimo foi e o nosso ficou. Sim. E aí, essas pessoas que já ganhavam abaixo, foi ficando muito abaixo. Então, em 2022, com muita luta, veio a complementação através de um decreto. Sim. Como ela não podia ser através de um decreto, ela teve que passar por lei. Ela foi para a Câmara em fevereiro desse ano. E aí, eles tiraram. Nessa lei que foi formulada, eles tiraram dos aposentados, deixaram apenas para os ativos e colocando também no salário bruto.
Então, assim, do mínimo, do base, eles tiraram. Então, eles colocaram como se auxílio alimentação fosse um salário, não fosse de caráter alimentar. Então, como se aquele auxílio alimentação fosse do salário mínimo. Então, tem servidor na ativa ganhando menos de um salário mínimo, ganhando a média de R$900, R$950. Um servidor concursado, um servidor que está há 30 anos, já é muito baixo. É importante falar sobre isso. Quando você vai lá na porta, lá na emergência do Ferreira Machado, aquele auxiliar de enfermagem está ali ganhando R$1.800 no seu salário. Aquele que está salvando sua vida. Né? Nem R$2.000 de salário ele tem. Ah, mas não existe o piso? O piso ele é de acordo com a carga horária. Né? Então, assim, o servidor não faz 40 horas, são 30 horas. Então, não recebe o valor do piso. A população acha que aquele piso da enfermagem veio concursado. Não veio. Então, o servidor ele está ganhando muito pouco, sofrendo muito assédio moral, não tem papel higiênico, não tem água. Cortaram até mesmo, da Clínica da Criança, por exemplo, cortaram até mesmo... Mas tem expectativa de aumento do salário? Não tem. Na luta, nós conseguimos, junto com a ajuda dos vereadores, nós conseguimos incluir na LDO. Então, assim, a princípio, na diretriz orçamentária do ano que vem, há uma expectativa. Mas a gente precisa vigiar para ver se não vai sair na LOA, né? Então, vamos ficar ali de olho, fiscalizando, mantendo isso lá na LOA. É orar e vigiar. Para poder... entendeu? Então, assim, a situação é muito grave. E tem que vigiar. Eu queria só falar uma coisa, voltar na questão do Gilberto, ele bem rapidinho. Mas é que eu gostaria muito, Gilberto, que da maneira que esse caso fosse tratado todos na DEAN. Sim. Sabe? Porque, assim, quando a gente fala de delegacia, a gente fala da DEAN, a gente não vê nada disso. Estou falando porque eu já passei por lá, né? Hoje não passo mais por isso, sou muito feliz no meu casamento, graças a Deus. Mas, assim, já passei por lá, já sofri e nada aconteceu. Muito pelo contrário, o que eu ouvi foi assim: você tem certeza que você quer denunciar ele? E aí essa pessoa, que eu não me relaciono mais, claro, tem muitos anos isso, tentou invadir minha casa, arrombou meu portão, colocou um bilhete, que eu me mudei de casa para poder não ser achada, e aí colocou um bilhete na minha varanda e falou assim: te achei, você vai morrer. E aí quando eu cheguei lá desesperada, falaram assim: mas teu nome tá aqui? Quem falou que é pra você? Olha só. Esse endereço era meu, quem morava lá era eu, morava lá sozinha. Então, eu não fui protegida. E a única pessoa que poderia ter feito... Não houve esse tipo de tratamento. E até hoje eu estou esperando alguma coisa, que não aconteceu nada nesse caso. Sim. Então, isso precisa acontecer na DEAN. Eu acho que foi o que o Gilberto falou. Nós queremos esse tipo de tratamento, sabe? Contra o racismo, contra o feminicídio, contra tudo isso. Né? A Magnoli falou que no início ela tem uma luta muito bonita pelas mulheres, tem aprendido muito com a Magnoli. Inclusive, estou contando com ela já com um projeto junto lá no sindicato, né? Porque nós estamos sofrendo muito, servidores públicos, mulheres, vêm sofrendo muito. Porque além de assédio moral, muitas de nós passamos por assédio sexual e ficamos quietas, né? Não é o meu caso, porque eu aprendi a gritar, sim. Mas muitas ainda têm medo de gritar, de falar. E é isso, que fique como exemplo, para que não deixe acontecer para os demais casos. São muitos assuntos. Parei. Eu te peço que você volte aqui outra vez. Você levou quase um ano, foi em novembro do ano passado que você esteve aqui. Você volte aqui para a gente estar abordando vários assuntos. Qualquer novidade você possa voltar aqui. Magnólia, também, né, te agradecer aqui por você ter vindo. São muitos assuntos, né? Muitos. Você também atua em várias frentes que são importantes a gente estar divulgando, dando espaço, oportunidade para as pessoas terem conhecimento. E te agradecer por você ter vindo aqui para ter esse papo rápido com a gente aqui. Eu que agradeço, assim, né? A gente precisa muito desses espaços. Tem outras rádios também que eu sempre estou dentro, porque eu acho que é isso. E agora que eu te conheço, que eu tenho teu telefone, pode ter certeza. Vou dizer assim, tem espaço para a gente, porque eu acho que é isso, né? O rádio ele é democrático, a gente precisa levar para a população o que a gente está fazendo realmente, né? Para que a gente não tenha esse discurso de vai trabalhar, vagabundo, né? Vocês não têm o que fazer. E, assim, são projetos de vida, né? E projetos onde a gente tem a intenção, sim, de começar da base, né? De levar esse bate-papo para a ponta, nas populações onde as pessoas mais são vulnerabilizadas, né? Para que a gente leve esse discurso do direito, né? Que as pessoas elas não sabem que elas têm direito. E a gente tem esse papel. Então, eu acho
acho que é isso. E vocês têm o papel de divulgar. Isso, vamos embora. Tem alguma ação já para frente aí? Alguma atividade, algum ato? Bom, eu sou da Marcha Mundial das Mulheres, como eu te falei, estou como dirigente nacional e militante, né? Eu acho que isso é muito importante se dizer, que não existe o nosso movimento é um movimento horizontal e a gente está com alguns, acho que já temos duas organizações de multiplicação de economia feminista para 2 grupos. Já temos aqui com a Elaine um projeto em vista para a gente levar, assim, um projeto de educação popular, de um projeto de uma educação feminista para dentro do sindicato, porque realmente, né, essas mulheres precisam entender, né, qual é o seu papel. Se tiver isso engatilhado, sim, divulga pra gente aqui. Com certeza. Rapidamente, Josiel, vamos colocar aí o nosso amigo Pietro, direto da Câmara de Vereadores aí. Dá tempo? Vambora. E aí, Luciano, todo o pessoal que está assistindo ao A Voz de Campos dessa quarta, olha, estou aqui diretamente da Câmara, ali no fundo, ó, no plenário. Já começou a sessão de hoje e eu dei uma passadinha aqui para dizer para vocês que amanhã, nessa quinta-feira, às 6 horas da tarde, quem está assistindo agora ao A Voz de Campos vai poder assistir também na Rede Aurora ao jornal A Voz de Campos, que eu apresento junto ao Felipe Machado. E no jornal A Voz de Campos, além de levar todos os destaques de Campos e região nessa semana, a gente tem também os destaques daqui, justamente da Câmara, nossa cobertura das sessões de terça e de quarta. Amanhã você vai conferir um pouco do que foi protocolado essa semana, que começou a tramitar, projetos de lei aprovados, discussões importantes que aconteceram aqui, incluindo o tema da violência e da segurança no trânsito da nossa cidade, tá certo? Além disso, vocês vão ficar por dentro de tudo que tem acontecido, a nossa análise e um resumo do que aconteceu nesses até agora 4 dias do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus investigados aí na suposta trama golpista de 2022 e 2023. Né? Hoje nós tivemos um dia inteiro somente aí para o voto do ministro Luiz Fux. Amanhã teremos o voto da ministra Carmen Lúcia e tudo isso você confere aí um resumo, um panorama geral no jornal Voz de Campos. Além disso, gente, além dessa quinta-feira, essa semana nós teremos também uma edição extraordinária do jornal na sexta. Então, sexta, dia 12 agora, 6h30 da tarde, vocês vão assistir ao dia final do julgamento, o veredito. Bolsonaro e os outros réus serão inocentados ou culpados? Caso sejam culpados, qual será a pena? Você vai descobrir com a gente ao vivo na Rede Aurora às 6h30 da tarde na sexta e conferir também a análise da nossa bancada, tá bom? Um abraço, Luciano, valeu pelo espaço, tamo junto. Conversar mesmo. É isso, nosso amigo jornalista Pietro, direto da Câmara. Amanhã tem um jornal A Voz de Campos, às 18 horas, aqui na Rede Aurora de Comunicação. Mas antes de terminar, tem um recadinho do nosso amigo Ricardo Lopes. Vamos lá, rapidinho. Campos com Luciano Freitas. Tá demais, tá cheio de gente. Não perca o programa A Voz de Campos com Luciano Freitas. Tá demais, tá cheio de gente. Quando eu crescer, eu quero ser assim. E mais tarde, às 21 horas, tem o Goitacast. Comigo, Ricardo Lopes, e meu amigo Cris. Hoje receberemos o cantor Gima. Então será um Goitacast musical. Uhul! Até lá! Esse aí é o nosso amigo Ricardo Lopes, que apresenta aqui às 21 horas aqui na Rede Aurora de Comunicação, o Goitacast, o nosso humorista, né? E hoje tem um entrevistado bacana lá, musical, tá bom? Agradecendo todo mundo, mas antes temos aqui, deixar aqui, você também tem muitos assuntos, muitas coisas para estar colaborando, divulgando pra gente aí. Espero te ter aqui em outras oportunidades também. E quando isso tudo passar, também volta aqui também, conta pra gente. Tudo passou, Luciano, agora eu tô tranquilo. Eu posso te dizer que rapidamente, que eu sei um pouquinho do que você passou, porque eu também tô sofrendo com um filho. Meu filho tá preso.
Meu filho é influenciador digital. E ele ganhou a história dele ganhou uma proporção muito grande por ele ser muito conhecido, ser famoso, porque o que ele está sendo acusado acontece todo dia, até por pessoas até que fizeram o boletim de ocorrência, pessoas que prenderam meu filho, né? Fazem o que ele está sendo acusado. Mas se não fosse o nome, a pessoa, a influenciador digital, com quase mais de 30 mil seguidores no Instagram, não teria chegado à proporção que aconteceu. Mas isso a gente conversa nos bastidores, que eu também tenho um segredo de justiça. E o julgamento do meu filho, gente, é dia 16, terça-feira. Vamos continuar firme em oração. Vamos ficar em oração. Obrigado pela sua participação. Você correria, eu sei que é muita coisa, é muita gente querendo falar com você, te tranquilizar, te dar os parabéns. Obrigado. E tal. E aí? Luciano, eu agradeço o espaço, a oportunidade, o convite para estar aqui com a Elaine e com a Magnólia, que são duas companheiras muito importantes, muito valorosas. E agradecer a oportunidade de conversar com você num programa que eu acho que é muito popular. E eu acho que é importante que as pessoas saibam disso. Né? Infelizmente, a gente ainda vive, né, um país onde normalmente a manchete define as pessoas. Né? Nem sempre a manchete, nem sempre a notícia, ela fala totalmente a verdade. E eu me cuidei muito disso, né? Eu tive a oportunidade de falar com a imprensa já na delegacia e eu falei assim, não, tudo vai se resolver, a gente vai conversar aqui, quando eu retornar, eu converso com vocês. E eu só retornei 72 horas depois, né? Então a gente precisa levar muito a sério mesmo essa questão, restringir a liberdade de alguém é algo que é necessário enquanto papel do Estado, né? Mas com muita responsabilidade quanto àquilo que nós estamos fazendo. Eu volto a dizer, eu pude ver de perto. Eu já tinha críticas ao sistema carcerário, né? Pude ver de perto, é claro que com muito respeito eu falo, a mesma coisa que eu falei lá, eu tenho muito grato aos funcionários da SEAP que foram corretos no tratamento comigo, né? Até mesmo dos próprios detentos que em momento algum me prejudicaram de qualquer forma, me receberam bem, mas a gente vê as contradições, a gente vê de fato o quanto aquilo é reflexo da nossa sociedade e é incrível, né? A gente foi lá para dentro por conta de apontar essa contradição para aprofundar ainda mais no meu coração o quanto essas contradições são reais. Nós somos um país onde os trabalhadores, os que sustentam esse país, são os mais marginalizados e muitas das vezes a gente tem dificuldade de reconhecer isso. Então, se de certa forma dá para tirar uma experiência positiva disso, é tirar de fato como quem não saiu de lá com raiva, não saiu de lá com ódio, saiu de lá determinado a buscar justiça, mas ciente de que justiça a gente faz nos espaços adequados, do jeito certo, né? Sem querer instrumentalizar, sem querer banalizar um tema importante como o combate ao racismo, que muita gente sofre todo dia e muitas das vezes é desacreditada, é descredibilizada por conta de denúncias que relativizam, né, esse tema. É isso. Te espero aqui na próxima oportunidade. Gente, tem um recado aqui para os motoboys. O vereador Maicon Cruz, tá? Que tinha uma agenda no dia 2 com o pessoal do iFood para ver a nossa categoria aí, nosso ponto de apoio. Já antecipou a agenda, já está lá pro Rio lá. Então vai trazer essa notícia pra gente aí. Tá correndo atrás aí do nosso espaço para os motoboys, né? E quem vai bancar é o iFood, é o 99, tá certo? Gente, agradecer a todo mundo. Brincadeiras à parte, hoje eu vim de vermelho em homenagem ao PT, tá bom? Não estou filiado ao PT, mas em homenagem ao PT, tem muita gente que fala muita besteira, querendo falar de cor, né? Mas eu nunca vou bater continência para a bandeira americana, tá bom, gente? Forte abraço a todos. Importante. Isso aí. Forte abraço a todos. Lembrando que tudo muda quando você muda. Tchau. Até a próxima oportunidade. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.